O que contarei aqui aconteceu com a minha mãe no ano de 1995, quando ela trabalhava em um necrotério de um hospital na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. A minha mãe trabalhava no turno da noite, em um hospital onde 2 níveis abaixo do subsolo ficava o necrotério. Ela ficava de plantão com mais 4 colegas de trabalho: o médico da autópsia, a faxineira, um enfermeiro responsável por dar banho no morto, o porteiro da recepção, e a minha mãe era responsável por preparar o cadáver e fazer as praxes para encaminhar o cadáver à funerária. Portanto, somente o necrotério funciona, e as demais salas ficavam com as luzes apagadas, e somente o refeitório e a recepção que ficava aceso. Uma certa noite, a minha mãe foi ao refeitório sozinha tomar um café para aguentar o plantão noturno. Então, ela perguntou para os amigos dela que estavam trabalhando no mesmo plantão se eles queriam café, mas ninguém quis. Então, ela foi lá no refeitório e, entrando lá, ela pegou um copinho descartável. E quando ela virou a garrafa, ela sentiu um calafrio repentino. Então, ela viu um senhor de idade, cabelos grisalhos e bem cortado, branco, um pouco pálido, calça preta, blusa branca e muito estranho. Ela, achando estranho aquele senhor estar ali, àquela hora, ela então disse. O homem parou e olhou diretamente para ela. E então começou a balbuciar palavras incompreensíveis. Era como se ele estivesse orando. E em seguida, ele voltou a sua atenção para o corredor do necrotério e seguiu por lá. A minha mãe, já nervosa com aquilo tudo, decidiu ir atrás do homem. Afinal, aquela era uma área restrita. Porém, não era a função dela barrar as pessoas de entrarem ali, e sim do porteiro da recepção. E quando ela olhou pelo corredor, ela não viu ninguém ali. Mesmo aquele homem tendo seguido por ali há apenas alguns segundos. De repente, ela percebe que um forte cheiro de carniça impregna todo o ambiente. Ela ficou confusa com tudo aquilo e até passou a duvidar da sua sanidade mental, pois ela tinha certeza que viu aquele homem seguindo por aquele corredor. Além do mais, ela estava paralela à saída lateral onde dava para a recepção e para a escadaria e elevador de acesso ao piso superior. E para o homem passar por ali, teria que passar por ela. Então ele seguiu pelo corredor que dava para várias salas. E no final do mesmo, era de acesso à rampa do estacionamento. Ela logo pensou de voltar para o pátio da recepção, onde estavam os outros funcionários. Mas foi aí que ela percebeu uma luz acendendo no necrotério. Então ela pensou que aquele senhor só poderia estar ali. Ela correu até o necrotério, mas assim que abriu a porta, não havia sinal de ninguém ali. E ela, mais confusa do que já estava, fechou a porta do necrotério. E foi aí que ela presenciou a luz do necrotério se apagando sozinha. E a luz da sala de necrópsia, que fica ao lado, logo se acendeu em seguida. Cautelosamente, ela vai até a sala de necrópsia, abre a porta bem devagar, e foi aí que ela presenciou a cena mais apavorante de toda a sua vida.
Era uma criatura pálida e cadavérica. Orelhas grandes, presas afiadas e vários dentes saíam das laterais de sua boca. A sua língua era enorme e aquela criatura enfiava a sua língua dentro da boca do cadáver que estava sobre a mesa para autópsia. E aquilo parecia sugar o cadáver de dentro para fora. A minha mãe deu um grito e a criatura olhou para ela e também deu um grito bizarro. E foi aí que a minha mãe perdeu os sentidos e desmaiou ali mesmo. Ninguém ouviu seus gritos, mas quando a faxineira foi até lá ver o porquê dela estar demorando, logo a encontrou caída rente à porta da sala de necrópsia. A minha mãe foi socorrida e, após se recuperar do susto, ela relatou para os seus amigos de plantão o que ela presenciou ali e perguntou à faxineira se ela viu alguma coisa. Porém, a faxineira disse que só encontrou a minha mãe caída e nenhum sinal de outra pessoa viva naquele lugar. A minha mãe pediu troca de turno no dia seguinte, mas como não havia disponibilidade imediata, ela se afastou do trabalho por conta própria e assim foi demitida. Dias depois do incidente, eis que a faxineira aparece na casa da minha mãe e decide contar toda a verdade sobre o que ela viu naquela madrugada. Conta ela que assim que viu a minha mãe caída, ela percebeu que tinha mais alguém na sala. E quando ela olhou para a mesa da necrópsia onde estava o cadáver, ela viu a mesma criatura que a minha mãe descrevera. E aquilo lambia o cadáver. Então a faxineira começou a orar e a criatura se irritou. Abriu as suas asas e tentou voar levando o cadáver consigo. Porém, só conseguiu levantar o morto a alguns centímetros da maca. E logo após, a criatura virou fumaça e o morto caiu de volta à mesa. Ela disse que não contou para ninguém o que viu aquela noite, com medo de todos ali não acreditar nela. Porém, ela já está acostumada com situações assim. Bem, a única explicação que tenho é que naquele necrotério estava o Baobao, a terrível criatura das Filipinas que se alimenta da carne dos mortos. Porém, ele só ataca pessoas mortas. E por essa razão, ele não fez nenhum mal para minha mãe. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu vim aqui contar um relato para vocês. Bem, este relato é curto, mas com certeza é verdadeiro. E quem me contou foi a minha falecida avó. Porém, o mesmo não ocorreu com ela, e sim com um amigo que também frequentava a religião dos Testemunhas de Jeová. E o mesmo não tinha o costume de mentir. Bem, vamos ao relato. Este rapaz morava numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. E eu não consigo me lembrar o nome da cidade. Mas era uma cidade pequena. E as casas ficavam muito de novo. E as casas ficam muito distante uma das outras. Bem, era uma noite normal. E não era noite de lua cheia. E por volta das 11 horas da noite, quando este rapaz se levantou para pegar um copo de água na cozinha, pois ele havia acordado com muita sede. Ele foi até a cozinha e nem acendeu a luz,
E assim ele foi no escuro mesmo. E quando chegou na cozinha, ele abriu a torneira, pegou a água e olhou para a janela. E logo percebeu que tinha uma criatura horrível com as patas apoiadas na janela, encarando ele com seus olhos amarelados. Ele se arrepiou inteiro e foi em direção ao quarto. E ali ele se encolheu nas cobertas até conseguir dormir. E no outro dia, ao se levantar, ele foi até a parte de fora da cozinha e percebeu as marcas da pata daquela criatura ali na janela. Ele descreve a criatura como um cachorro enorme com pelos negros e olhos amarelos. E ele jura que só pode ser um lobisomem, pois naquela região não existem animais parecidos com aquilo que ele viu. Boa noite. Olá, o meu nome é Christian, tenho 24 anos e sou empresário. E o meu relato sobrenatural ocorreu em 2016. Na época, eu ainda morava no Brasil, na Barra da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro. Bem, nessa época, eu estava saindo com uma atriz brasileira. Ela era carioca e muito famosa. Ela estava fazendo uma novela e a sua personagem se chamava Tamara. Hoje, ela possui 38 anos. Bem, nos conhecemos em um clube de festas. E no mesmo período, a própria atriz tinha se separado do seu ex-namorado. E eu sempre achei ela atraente. E sempre admirei o trabalho dela. E nisso começamos a sair e fizemos sexo algumas vezes. E sempre conversávamos sobre nossas carreiras e tudo mais. E até aí estava tudo bem. Mas passado uns 2 meses, a atriz, que já tinha intimidade o bastante comigo, começou a me perguntar se eu tinha conhecimento sobre o mundo espiritual. Bem, eu respondi que sim. E ela continuou dizendo que estava vendo espíritos zombeteiros e sendo atormentada em pesadelos e na vida pessoal. Bem, diferentemente de hoje, naquela época eu frequentava uma igreja. Era a igreja de um amigo que estudou comigo e o mesmo era missionário. Então, eu a chamei para ir na igreja comigo. E lá, ela teria uma espécie de ajuda espiritual. Bem, ela concordou e logo foi comigo. E então fomos na missa, em uma quinta-feira à noite. Entramos na igreja e algumas pessoas reconheceram a atriz. Bem, aquele culto estava indo de forma normal, e o local estava cheio, e ali deveria ter umas 300 pessoas. Aquela igreja havia sido reformada há um tempo, e de repente todos começaram a orar. E aquela moça começou a passar mal. Ficamos preocupados, e o meu amigo missionário que estava pregando logo começou a dizer para o demônio dentro da atriz se apresentar. E também ir na frente do culto na igreja, para assim todos verem o espírito dentro da celebridade. E o mesmo se apresentou como Astaroth. Ele foi na frente da igreja obedecendo o missionário. O espírito dizia que odiava o missionário por ele ter se convertido. E assim, as orações de dentro do culto o queimaram por dentro.
E aquele demônio continuou dizendo que aquela atriz tinha feito um ritual de magia negra para se tornar famosa e que a mesma era o seu cavalo. O meu amigo disse para o demônio ir embora da vida da moça e o próprio obedeceu. Porém, ele prometeu voltar com mais 7 demônios bem piores, caso a própria não orasse toda noite, pois aquela mulher era uma pessoa mundana. Bem, depois disso, o corpo dela caiu no chão. A atriz acordou em seguida, sem se recordar de nada. E aí, dizemos a ela o que havia acontecido. Nisso, ela ficou envergonhada pelo ocorrido e pediu para que a levasse embora. Bem, foi o que fiz. Agradeci ao missionário e a levei para casa. Ela prometeu dizendo que iria orar toda noite para que não sofresse aqueles ataques. Eu me despedi dela e logo fui para casa. Passou-se uma semana e durante uma certa noite eu estava em minha sala vendo um filme. E logo um espírito materializado em um homem entrou na minha casa e me deu uma surra. E eu pareci uma formiga para o espírito, que se apresentou como Astaroth. Ele estava furioso por ter levado a atriz em uma igreja. E a surra foi tão grande que eu sangrei muito. E creio que Deus não permitiu que ele me matasse, pois aquele homem tinha uma força descomunal. E o próprio disse que se voltasse a ir na igreja, eu seria morto por ele. E em seguida, ele desapareceu em forma de fumaça negra. Bem, eu fiquei 1,5 me recuperando dos hematomas, tomando remédios e tudo mais. Contei ao missionário e ele ficou pasmo e fez uma oração de proteção a mim. Eu disse que não iria mais frequentar a igreja por precaução, mas mesmo assim iria continuar com a minha fé em Deus. Bem, eu fiquei meio confuso, porque Deus permitiu todo aquele tormento se eu havia feito algo de bom. Enfim, também contei para a atriz e a própria me pediu desculpas, dizendo que a culpa era dela e que ela também não deveria ter contado seus problemas para mim. Eu respondi dizendo que ela não tinha culpa alguma. Bem, dias depois, eu fui pesquisar sobre este demônio que se chama Astaroth e vi que ele é um dos reis do inferno, ao lado de Lúcifer e Belzebu. Bem, eu fiquei muito assustado. E depois disso, eu tive pesadelos horríveis. Sonhava sendo morto, sendo espancado no inferno e tentando fugir e sendo zombado pelas pessoas. Mas foi aí que eu comecei a orar todas as noites. E esses ataques teve uma paralisação. Porém, ainda tenho traumas e efeitos colaterais de todos esses acontecimentos. Eu continuo tendo contato com o missionário amigo e também com a atriz global. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Boa noite, eu me chamo Bianca. No ano de 1990, quando eu era bem mais nova,
Eu geralmente passava boa parte do verão no sítio dos meus avós, no interior de São Paulo. Um verão, quando eu tinha 12 anos, eu estava dormindo no quarto da minha tia. O quarto era na primeira porta no topo da escada, no segundo andar. E naquela noite eu fui acordada pelos cachorros. A minha avó tinha 2 cachorros que gostavam de dormir no topo da escada. Eles estavam rosnando para alguma coisa. E eu pensei que fosse para o gato da minha tia. E então eu virei para o outro lado e voltei a dormir. E depois de um tempo, os cachorros me acordaram novamente. Eu levantei e fui ver o que poderia ser. Então, os cachorros pararam de rosnar, mas agora estavam em pé, olhando para o pé da escada. Eu achei que era o gato e fui lá ver. Porém, não havia nada lá. Eu me virei e estava voltando para a cama quando eu ouvi um barulho. A sombra de alguém velho e corcunda subindo as escadas muito rápido atrás de mim. Olhei e senti um frio muito grande. E então eu me virei para ver quem era que estava subindo. E não tinha ninguém atrás de mim. Olhei para os cães e eles estavam rosnando para cima da escada. Então eu olhei para cima e vi aquela mesma sombra. Porém, aquilo estava de cabeça para baixo, com os pés no teto acima da escada e com a cabeça despencada, olhando diretamente na minha direção. Percebi que aquele velho usava uma capa preta e a sua pele era acinzentada. Bem, foi muito rápido. Instantaneamente, aquela silhueta desapareceu na sombra do vão do teto, na lateral da parede em cima da escada, o lugar mais alto da casa. Mas mesmo assim, eu sentia como se tivesse alguém ali. E eu fiquei com tanto medo que saí correndo e me escondi embaixo das cobertas. E eu podia ouvir os cães rosnando. E parecia que havia alguém subindo e descendo as escadas novamente. E aquilo também fazia barulhos de asas, como se fosse um grande pássaro. Eu fiquei embaixo das cobertas a noite toda. E na manhã seguinte, eu contei para minha tia o que havia acontecido na noite anterior. E ela me falou que aquilo era um vampiro. Mas aquela entidade não nos faria mal, pois era alguém da família que morreu há décadas atrás. E ela falou que não era a primeira vez que ele aparecia. E falou também que já fazia tempo que coisas estranhas acontecem lá. Pratos voavam pela casa e objetos mudavam de lugar sem que ninguém mexesse neles. A minha tia falou que uma vez a minha avó estava lavando a louça e empilhou os pratos do lado, para depois secá-los e guardá-los. Então, ela virou para fazer alguma outra coisa, e quando virou novamente para secar os pratos, estavam todos enfileirados na pia. E ela falou que em uma noite, ela acordou com a sombra deste vampiro no chão do quarto, e quando olhou para cima, lá estava a criatura, pendurada no telhado, com seus olhos vermelhos e imóvel, somente observando a minha avó. Ela falou que ele ficou lá quase a noite inteira, sem se mexer. E ela sentiu como se o ser estivesse observando ela. E ela tinha certeza que era o meu trisavô, pois em sua época ele havia se transformado em vampiro e aterrorizado a todos que não fossem de sua família. E ele até dormia em um caixão.
até que as pessoas da vizinhança, cansadas, invadiram a sua casa, pegaram seu caixão, o encheu de cimento e com ele ainda dentro o enterrou. Porém, como um vampiro só morre se lhe retirar a cabeça ou lhe tacar fogo, aquele espectro do mundo astral ainda continua na casa. A minha mãe nunca falou muito sobre o meu trisavô. Ela falou que o meu trisavô veio para o Brasil porque ele havia matado um padre. Ele invadiu a igreja depois da missa e sugou todo o sangue do padre pela jugular. Bem, ele comprou a casa um pouco depois que chegou no Brasil e nunca saía de dia, somente à noite. A minha mãe falou que as poucas vezes que a minha avó esteve perto dele, quando ele olhava para ela, dava para ver a maldade nos olhos dele. Alguns membros da família acreditam que ele estava possuído pelo próprio demônio ou era de fato um vampiro. Bem, a família ficou bem aliviada depois que ele morreu. Ele deixou a casa para o meu bisavô, que passou para os meus avós. E todos acreditam que o espírito do meu trisavô assombra aquela casa na sua real forma, a de um vampiro. Bem, nada mais aconteceu comigo depois daquela noite, mas havia certas partes da casa que eram muito frias, mesmo quando o aquecedor estava ligado. Bem, em 1995, a casa pegou fogo e queimou completamente. Os bombeiros que foram para lá falaram que ouviram muitos gritos vindo de dentro da casa, mas depois não encontraram o corpo de ninguém. E todos da família que moravam lá haviam saído da casa e estavam bem, incluindo os cachorros e os gatos. Bem, você pode acreditar no que quiser, mas eu acredito que foram os gritos do meu trisavô que os bombeiros ouviram vindo de dentro da casa. Além do mais, como todos sabem, o fogo é uma arma letal contra vampiros. E sim, eles existem. Boa noite. Essa é uma história que aconteceu com a minha mãe. Ela, com 27 anos de idade, ela não tinha para onde ir, pois havia acabado de brigar com o namorado violento dela e tinha abandonado ele. A única companhia que ela tinha era a minha irmã, que na época tinha 9 anos. Ela não tinha ninguém para ajudá-la, e o único lugar que ela lembrou que poderia ir era uma casa velha abandonada, não muito longe de onde ela morava. A casa estava em boas condições, pelo menos o suficiente para ela passar algumas noites até arranjar um lugar para ir. Ela já estava lá há 4 dias, sem nada de estranho ter acontecido. Mas na noite do 4º dia, ela estava dormindo em um dos quartos, quando acordou de repente com um homem todo vestido de preto, com a pele cadavérica e um símbolo cravado na testa. Ele estava do lado do sofá onde ela estava dormindo. Ela falou que o rosto dele não era nítido, mas dava para ver os olhos vermelhos e o símbolo na testa e o contorno do rosto. E ele estava lá em pé, parado. E então começou a levantar o braço, apontando para ela. E daí, logo mostrou as suas presas enormes como as de um vampiro.
e ele fazia um gesto de ameaça. Ela tentou gritar, mas não conseguia. Ela estava paralisada e só conseguia mexer os olhos. Então a criatura começou a flutuar para trás, um pouco acima do chão, e assim indo na direção da porta. E o corpo dela começou a ir junto, como se o homem estivesse arrastando ela, porém sem encostar nela. Ela percebeu que ele estava querendo levá-la para a escada, e ela estava muito assustada. Então, ela sentiu que se ele conseguisse arrastá-la até o andar de cima, ela seria encontrada morta no dia seguinte. Ela tentava se mexer, mas não conseguia. E quando eles estavam quase no topo da escada, ela logo pensou na sua filha. E pensou que ela ficaria sozinha lá. E então a minha mãe entrou em pânico e conseguiu finalmente se mexer. E então ela logo desabou no chão, se levantou e saiu correndo para o quarto da filha dela, bateu a porta e a trancou. O vampiro logo foi atrás dela e bateu a porta perguntando se podia entrar. Porém, ele imitava a voz do meu avô, pai da minha mãe, para assim ela abrir a porta e o deixá-lo entrar. Mas isso ela não o fez. Então, ela deitou-se junto da minha irmã e ficou abraçada a ela até dormir. Na manhã seguinte, ela acordou e pensou que tudo havia sido um sonho. Mas então, ela viu que estava no quarto da filha dela. Ela acordou a minha irmã, juntou as poucas coisas que elas tinham e foram correndo para uma igreja que elas iam às vezes. E assim, a minha mãe pediu um padre para abençoá-la. E então, ela contou ao padre tudo o que havia acontecido naquela noite. E para sua surpresa, o padre disse que ela foi atacada por um vampiro, um ser imundo, vagante da noite. Ele disse que já combateu este vampiro algumas vezes em vários lugares diferentes, mas ele sempre volta. Esse padre acabou arranjando um lugar para elas ficarem até a minha mãe conseguir dar um jeito na vida dela. E aquela foi a primeira e única vez que alguma coisa desse tipo aconteceu com ela. Boa noite. Bem, eu não sei se essa história se qualifica como um vampiro serial killer, mas posso dizer que foi algo bem assustador. E isso aconteceu com meu tio há alguns anos atrás. Ele era um alcoólatra e geralmente passava os finais de semana de ressaca. E em um certo fim de semana, ele estava de ressaca e com uma gripe forte. Ele estava dormindo no sofá da sala, quando acordou do nada, e ele sentiu que havia alguém olhando para ele. Porém, não havia mais ninguém na sala. Ele estava quase dormindo, quando olhou para a varanda da casa e notou alguém lá fora. A pessoa tinha uma forma humana, mas quando ele olhou para o rosto da pessoa, ele quase morreu de susto. Pois a coisa tinha um corpo humano, mas o rosto era pálido e totalmente sem vida. O ser usava uma roupa preta, daquelas de padre e muito antigas. E o pior de tudo foi que aquilo apontou para ele e falou: "Eu vou pegar você." E em seguida mostrou as suas longas presas que saltavam de sua boca
como as de uma serpente. Ele ficou tão assustado que saiu correndo da sala e foi chamar a minha tia. Mas é claro, quando ela foi lá ver, não tinha mais nada lá fora. Ela achou que ele estivesse vendo alguma coisa sob o efeito da bebedeira da noite anterior. Porém, ela percebeu um cachorro negro dos olhos vermelhos a observando de longe. E mesmo achando aquilo muito estranho, ela resolveu não comentar nada aquele dia. Este meu tio morreu um ano depois de causas desconhecidas. O que se sabe é que ele foi achado com várias perfurações no corpo e o seu cadáver estava quase que sem sangue, pois o mesmo de alguma forma parecia que havia sido drenado. A minha tia ainda estava de luto quando o irmão do meu tio e a mulher dele foram visitar ela. E por acaso, o irmão do meu tio também é alcoólatra. E nesta noite, ele dormiu no sofá que ficava em frente à varanda. E ele também sentiu alguém olhando para ele. E quando ele olhou para a varanda, ali fora, na escuridão do quintal, ele também viu aquela criatura horrorosa, que segundo ele, era um Nosferatu, um vampiro vagante da escuridão. E ele não estava acreditando no que estava vendo. Então se virou para acender a luz. Porém, a criatura desapareceu logo em seguida. E quando ele se virou para a varanda, ele viu um grande morcego voando rumo à escuridão. E minutos mais tarde, ele avistou mesmo o cão negro de olhos vermelhos ao longe, o observando. No dia seguinte, ele contou para a minha tia o que havia acontecido, e ela começou a chorar. Ela falou que o meu tio havia visto a mesma coisa. E ela também havia presenciado aquele cão de olhos vermelhos. O irmão do meu tio viu isso também como um aviso para ele parar de beber. Um ano depois, e ele ainda está sóbrio. E não chegou a beber nem sequer uma gota de álcool. E até hoje, ele não sabe a ligação daquele vampiro com a bebida. Mas a minha tia fala que vampiros se alimentam de energias ruins e pessoas alcoólatras tendem a terem muita carga negativa. E além do mais, elas chegam a ser presas fáceis. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Me chamo Carlos. Tenho 34 anos e sou natural de Balneário Camboriú. O meu pai era médico cirurgião e a minha mãe psiquiatra. E mesmo gostando muito do Brasil, o meu pai tinha planos de se mudar para a cidade de origem da minha mãe, que ficava na Irlanda. Então, desde pequeno, eu fui ensinado ambos os idiomas para a eventualidade de nos mudarmos para lá. E para quem não sabe, a Irlanda é um país no continente europeu, cujas tradições religiosas são de suas grandes e esmagadoras maiorias católicas, sejam elas ortodoxas ou romanas. Mas isso, de certa forma, não vem ao caso, pois os meus pais eram pagãos, e sempre foram, e nunca esconderam isso de ninguém, muito menos de mim. Então, eu fui criado segundo os costumes deles. Comia carne na Semana Santa e vestia muitas roupas brancas. Estudava bastante
e agradecia aos deuses pela comida na mesa. Respeitava o meio ambiente e nunca e jamais pensava em tirar a vida de alguém. E nem mesmo se fosse para defesa própria. Bem, ao contrário do que todos pensam, os pagãos não são bruxos satanistas que cultuam o diabo e bebem o sangue de cabra. Na verdade, é exatamente o oposto. Eles fazem alguns ritos contendo até agradecimentos à vida e rituais em que os membros assistem a partos como contemplamento da vida. Mas isso é conversa para outro caso. No ano de 2013, quando fiz 16 anos, os meus pais decidiram que queria ir embora para a Irlanda, pois as condições estavam precárias no Brasil. E para mim, foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Tive que me despedir dos meus amigos e da minha namorada. E isso foi um choque para eu e para os meus amigos, pois pensar que provavelmente não iríamos nos formar junto era um choque para mim. E também sabia-se pouco sobre quando eu voltaria, e se é que eu voltaria. Com o coração partido, eu deixei os meus amigos e namorada para trás. Deixei a escola que eu tanto amava e os professores que praticamente fizeram parte de toda a minha vida. Sabia que sentiria falta do clima quente do Brasil, das pessoas, do carinho e sentiria falta de tudo. A minha mãe, na tentativa de me ajudar a superar e suportar a dor da despedida, me deu um amuleto. Um colar com uma medalha dourada com uma estrela, um pentagrama Wicca. Dizia ela que serviria como proteção e me faria lembrar que os meus amigos sempre estariam comigo, mesmo que não fosse fisicamente, mas mental e espiritualmente. Pois amizade é um laço que quase não pode ser desfeito. Bem, foram longas 16 horas de voo por causa das conexões, mas agora é que a conversa fica estranha. Pois para proteger a minha identidade e a identidade dos meus pais, eu não vou mencionar nomes. Desembarcamos e após pegarmos as malas, fomos a um terminal de trem para irmos para a cidade da minha mãe. Achei estranho que nenhum parente nos esperávamos no aeroporto e tampouco na estação de trem. Mas relevei, pois eu estava muito exausto da viagem e o fuso horário estava me fazendo sentir mal. E durante o trajeto no táxi que pegamos da estação até a chácara da minha mãe, eu podia jurar que tinha visto um homem na beira de um lago olhando para a lua e rasgando as suas roupas. Mas provavelmente eu só estava cansado por conta da viagem. Bem, já eram quase noite e os últimos raios de sol estavam deixando o céu e dando lugar a uma linda lua. O frio daquele lugar era convidativo e depois do cansaço da viagem, tudo que eu mais queria era dormir. Ao chegar na casa, demos de cara com uma empregada que a minha mãe tinha contratado para cuidar da casa meses atrás. Era uma senhora de idade muito simpática. Ela nos recebeu com muita euforia e parecia estar feliz em nos ver. Se desculpou com a minha mãe por não ter tido como mandar alguém esperar na estação. Ela disse que há meses um animal silvestre está atacando as pessoas na região. E a polícia soou um toque de recolher que impede os cidadãos de saírem de casa depois do pôr do sol, a menos que seja por uma questão de urgência. A minha mãe, sempre muito educada e simpática, a perdoou pelo ocorrido e disse que estava tudo bem. E que já que se tratava de uma situação de segurança, estava tudo bem.
nós nos organizamos para dormir. Eu fiquei com um quarto na parte de trás da casa. Não tinha varanda, mas tinha janelas enormes. E uma parte do teto era de vidro, o que dava para ver o céu claro e a noite. Era algo maravilhoso, e para mim estava ótimo. Ainda pensei em ligar para os meus amigos no Brasil, mas a casa ainda não tinha internet, e o meu chip não funcionava fora do país. Bem, acabei dormindo muito rápido naquela noite. E estava quase pegando no sono, quando eu vi algo muito rápido e pesado correr ao redor da casa. Fui até a janela e vi um vulto muito preto e muito grande correr ao redor da casa. Esfreguei os meus olhos na tentativa de limpar a visão e clarear a vista. Uma névoa densa tomava conta do quintal. Aquela coisa corria e dava voltas na casa. E por um instante, eu vi a senhora que cuidava da casa sair para o lado de fora. Ela falou algo estranho que eu demorei para entender. E assim, aquela coisa correu para longe. Na manhã seguinte, eu saí com o meu pai para comprar chips para os celulares, enquanto a minha mãe arrumava as nossas coisas na casa junto com a senhora. E assim que entrei no carro com o meu pai, eu contei a ele sobre a noite passada. E ele disse que poderia ser somente um pesadelo por conta do cansaço. Disse a ele que talvez aquilo fosse um lobisomem. O meu pai me disse que se a criatura fosse mesmo um lobisomem, então isso explicaria o fato das pessoas na cidade estarem sendo atacadas. Mas mesmo assim deveríamos ter cuidado e não sairmos falando sobre isso na cidade com ninguém. E também nem mesmo a minha mãe poderia saber disso. O meu pai contou que tínhamos que vir para esse lugar pois a minha mãe estava grávida. E ela queria dar à luz na floresta no ritual de contemplação da vida. E que se nós contássemos a ela esse negócio de lobisomem, ela iria ficar triste com medo. E então voltaria ao Brasil. Essa era a minha chance de voltar para casa. Bem, não a casa da floresta na Irlanda, mas a minha casa no Brasil. Mas eu não poderia ser mesquinho a este ponto. E não poderia estragar o sonho da minha mãe só para voltar para os meus amigos. E caso eu fosse fazer algo, então que fosse ajudar o meu pai a afastar essa criatura de nossa casa. Perguntei ao meu pai se dava para fazer algo. E ele disse que ainda iria pesquisar, pois até onde ele sabia, essas criaturas são violentas e sanguinárias. E não dá para as contê-las ou repelir. Ele dizia que se fosse mesmo para fazermos algo, teríamos que matar este lobisomem. Mas eu era muito novo para isso, então ele faria tudo sozinho. Nesse instante, eu vi um homem de pé na praça da cidade, dando de comer aos pombos. O homem era idêntico ao que eu havia visto na beira do lago. Contei ao meu pai e disse que aquele homem era muito suspeito. E ele disse que o homem mais parecia um louco do que um lobisomem. Na hora que eu olhei para aquele homem, eu senti que algo estava errado. Ele era alto, magro e com os olhos castanhos. Os seus cabelos eram longos e dava para ver que as suas unhas eram grandes e sujas. Porém, eu tinha certeza que havia algo de errado com aquele homem. Continuei a insistir com meu pai que aquele homem era muito suspeito e que talvez ele fosse o lobisomem. Mas o meu pai disse que mesmo se nós soubéssemos que era ele,
não podíamos fazer nada, pois não tínhamos provas. Então, ele não saberia o que fazer. Nós deixamos aquilo de lado por um tempo. Bem, eu nem havia chegado direito e já odiava aquele lugar. Pois pelo menos no Brasil, o preconceito era só um conceito e no máximo um deboche ou desdém. Mas isso de atear fogo em bruxas, só esse povo louco da Europa mesmo para fazer. Bem, passaram-se semanas sem aquela criatura aparecer. O meu pai já havia dispensado a senhorinha que trabalhava na nossa casa. Até que em uma tarde de domingo, quase 6 da tarde, quando a lua imensa dava as caras no céu, eu estava sentado no alpendre, quando vi passar pela frente da nossa casa aquele mesmo senhor que alimentava os pombos. Eu estava numa chamada de vídeo com os meus amigos, quando o cara passou correndo pela frente da nossa casa. Eu, muito curioso e louco para mostrar aquele homem para os meus amigos, corri atrás do cara no mesmo instante. Reduzi o brilho da tela do celular e comecei a gravar o homem correndo na rua de terra. Ele corria gritando palavras que não eram inglês, e nem português, e muito menos algum idioma que eu conhecesse. Mas as palavras não me eram estranhas. Horas eu ouvia algo como Agnus Dei e alguma coisa como Sancti Cali, mas nada além disso. E quando as coisas começaram a ficarem estranhas, foi quando ele parou de correr na estrada. Ficou olhando para a lua e do nada se jogou no chão gritando. Eram mistos de gritos e urros. Aquele homem rasgava as roupas e eu pude ver pelos crescendo pelo seu corpo. Então, algo falou em meu ouvido me mandando correr. O meu instinto mudou na hora. E como numa espécie de hipnotismo, eu comecei a correr. Mas não antes de ver aquele homem de pé. A sua pele se rasgando e pelos crescendo por debaixo da pele. Ele olhou na minha direção com o rosto deformado. Os dentes pendurados por alguma cartilagem, como se estivesse tirando ou caindo os dentes. Eu corri como nunca. Ouvi aquela coisa correr atrás de mim, quebrando os matos. Senti que não daria tempo de chegar em casa. Então corri até um estábulo do vizinho, onde tinha alguns cavalos e muito feno. E nem sequer pensei que naquele feno poderia ter algo. Somente me atirei para dentro do feno. E foi uma questão de tempo até que o lobisomem chegasse derrubando a porta. Era uma criatura magra de olhos amarelos. Ele não tinha rabo ou orelhas grandes, mas a boca era muito grande para o tamanho da cabeça. E parecia muito com um lobo magro, bem esguio, mas muito alto e fedido. Os animais ficaram loucos de medo com aquela coisa. E aquilo fazia muito barulho e gritaria. Os cães da fazenda também vieram e começaram a brigar com aquela coisa. E eu fiquei parado olhando. Até que o fazendeiro apareceu e acertou um tiro na criatura. A coisa deu um urro e correu saltando por cima de onde eu estava e saindo pela janela de trás do estábulo. Esperei por horas até que o fazendeiro saísse. Já eram quase 10 horas da noite quando consegui sair do feno. Fui bem devagar para não fazer barulho. E quando cheguei na estrada, corri um pouco mais. Eu já estava na frente de casa. Então comecei a gritar pelo meu pai. Mas do lado direito, vindo do fundo da casa,
aquela coisa invadiu contra mim com tudo. E a única coisa que eu pude fazer foi apanhar um pedaço de pau para bater naquela fera com toda a minha força. Mas não foi muita coisa. A criatura me mordeu e me jogou longe do alpendre. Eu já estava vendo o anjo da morte se aproximar de mim. E foi quando ouvi o meu pai falar algo estranho e depois ouvi um tiro. O meu pai acertou um tiro naquela criatura. E em seguida, os meus olhos se fecharam. Acordei no hospital pela manhã com os meus pais me olhando. O meu machucado pegou 12 pontos e foi registrado no laudo como mordida de cachorro. Dias depois, encontraram o corpo do velho senhor, a quem todos da cidade suspeitavam que era um lobisomem. Aquele velho homem que eu vi dando de comer aos pombos era um diácono da paróquia que em segredo tinha relações com crianças. Aquele era o seu castigo divino por violar as almas de crianças inocentes. E este foi o meu encontro com o lobisomem irlandês. Boa noite.